Vamos dar início à apresentação do tema que eu preparei e que vou falar em torno da mediunidade, que é o sexto sentido, e então compreender a mediunidade. Compreender porque muitas vezes ainda não, por desconhecimento, ainda não a conseguimos aceitar, compreender efetivamente. Temos ideias erradas, ao longo de séculos tivemos ideias erradas sobre a mediunidade. A mediunidade acompanha a humanidade desde sempre e nunca como hoje foi tão bem compreendida, mas para isso tem que ser estudada, educada e perceber de facto que é uma ferramenta que todos temos em graus diversos e que pode ser usada para o bem e que deve ser usada para o bem e com total harmonia, digamos que para aquele que possui a faculdade, que seja médium. Então, a mediunidade afigura-se como uma abertura para o desconhecido. Aquilo que era desconhecido vai entrar dentro das nossas casas, dentro de nós, na casa de toda a gente, porque toda a gente, como disse, é médium em diferentes graus. E não há como negar este fenómeno. É um fenómeno que abunda por todos. Com o estudo de Allan Kardec, há mais de 160 anos, foi possível então compreender esta faculdade que sempre existiu e que não se sabia lidar com ela. E graças a essas pesquisas e graças ao estudo que podemos ter hoje nos centros espíritas, podemos de facto perceber que mediunidade não é doença. É aquilo que durante séculos e séculos acreditamos. Ainda hoje muitos vão parar a hospitais psiquiátricos por terem mediunidade e não serem compreendidos. Então não é doença e não é um castigo. Há aquela ideia de que quem tem mediunidade tem que trabalhar nela, não é? Os nossos antepassados, os nossos pais, avós, incutiram-nos essas ideias, porque também lhes tinham incutido. Quem tinha esta faculdade era obrigado a trabalhar, não é? E portanto isto não é verdade, não é? Uma mediunidade devidamente educada permanece na pessoa 24 horas por dia e muitas vezes podemos estar a ser médiuns e que já vamos ver aqui alguns tipos de mediunidade sem os que estejam à volta se aperceberem. Portanto, o médium é aquele que sente a influência dos espíritos, não é? Então, vamos tentar fazer hoje uma ligeira abordagem sobre este tema, mediunidade, que é um tema, quanto a mim, importante e pertinente. Comecemos por fazer esta pergunta. Veem os espíritos tudo o que fazemos? É uma boa questão. Isto está no livro dos Espíritos. E dá para refletir muito sobre esta questão. Então, se eles veem tudo o que fazemos, tudo aquilo que pensamos, não é só o que fazemos, aquilo que pensamos também. Quando julgamos estar sós, quando julgamos estar a partilhar uma mensagem, uma informação com alguém, e muitas vezes duvidosa essa informação sobre outra pessoa, será que estamos sós? Será que eles veem aquilo que fazemos? Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Eles podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Portanto, nós estamos constantemente rodeados de espíritos. E sabemos isso não é por estarmos num centro espírita, não é por estudarmos espiritismo. Nós sempre tivemos e estamos rodeados por espíritos. Cada um deles, porém, só vê aquilo a que dá atenção. É como nós. Nós vamos na rua, estamos constantemente a ser abordados por outras pessoas, passam pessoas por nós, diversos acontecimentos se nos deparam à frente, nós não vamos ligar a tudo. Filtramos. Acabamos por filtrar. Com os espíritos é precisamente a mesma coisa. Não é por eles terem uma maior liberdade que nós,
que eles vão estar pegados a nós, a ver tudo aquilo que fazemos. Eles vão ver aquilo que lhes interessam. E então, se cada um só vê aquilo a que dá atenção, é importante a forma como nós agimos. Porque é aí que eu vou atrair os espíritos, não é? Eles não se ocupam com o que lhes é indiferente. Lá está. É como nós. Os espíritos o que é que são? Não são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que estiveram encarnados aqui no planeta Terra. Se nós hoje não nos ocupamos com aquilo que nos é indiferente, quando passarmos para o lado de lá, pelo fenómeno da morte física, em que nós, espírito, passamos para o mundo espiritual, vamos continuar a ser precisamente a mesma pessoa, ter o mesmo caráter, as mesmas vontades, não é? Então, é importante aquilo que fazemos, porque eles nos rodeiam. Claro que quem nos dá atenção depende da forma como pensamos, como atraímos, não é? Se eu for negligente, que tipo de espíritos é que se vão interessar, dar a atenção a mim, não é? Ainda outra questão do livro dos Espíritos. Já que eles nos rodeiam, já que eles podem ver aquilo que nós fazemos, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Será que eles têm essa capacidade? Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos, mas será que os espíritos têm influência em nós? Se eles veem aquilo que fazemos? E como é que eles têm essa influência? Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Certamente, pois que vos aconselham. Então, somos muito influenciados, não neguemos esse facto, pelos espíritos. Eles aconselham-nos. Os nossos protetores, o nosso guia espiritual, os nossos amigos que se interessam por nós, pelo nosso sucesso aqui na Terra, vão nos intuir, vão nos aconselhar, vão através do pensamento dizer, vai mais além, faz isto, está certo. Mesmo durante o sono, eles aproximam-se de nós, muitas vezes recolhem-nos durante o sono para que possamos ir junto deles e mudarmos algo com algum conselho deles. E quando assim é, no outro dia acordamos com uma sensação leve. Mas também temos a influência daqueles outros espíritos que não só não nos aconselham, como forçam algo em nós, não é? Aqueles pensamentos que temos e que nos queremos ver livres deles, mas de repente é-nos quase como que impossível, como se fosse impossível, desligarmos daquela sintonia. E andamos ali um dia, 2, 3, os que forem necessários, até cortarmos essa ligação. Esses são espíritos, nem sempre são maus, muitas vezes são apenas espíritos perturbadores, mas que nos influenciam porque o nosso pensamento, a nossa preocupação está ligada a algo. E como eles nos rodeiam, é muito fácil que, estando eles perto de nós, nos percebam através do nosso campo energético, leiam os nossos pensamentos, leiam aquilo que são as nossas preocupações, leiam aquilo que são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Muitas vezes eles, e na maioria das vezes eles, conseguem perceber-nos aquilo que fomos noutras existências, sobretudo se temos, digamos que, dívidas ou relações kármicas com eles do passado. Então aí eles aproximam-se de nós. Claro que toda essa aproximação tem sempre a guarda do nosso guia espiritual. O nosso guia espiritual permite que eles se aproximem de nós e permite para que possamos aprender. E porque a lei de Deus é justa, e se nós algum dia, em alguma existência, nos desajustamos da lei, é preciso que hoje nos reajustemos. Esse reajuste, por vezes, é um pouco mais doloroso, dependendo também do nosso esforço e daquilo que forem as nossas intenções da altura.
Então, quem são os espíritos que interferem na nossa vida? Na questão anterior, eles dizem que não só eles nos aconselham, como muitas vezes são eles que nos dirigem. Será que nós percebemos isso? Muitas vezes são eles que nos dirigem, pelo pensamento, pela força. Não é? Quantas vezes fazemos coisas que depois perguntamos, porquê é que eu fiz isto? Mas porquê é que eu tive tanto tempo a pensar naquele assunto se eu não queria? E aí é importante o autoconhecimento, nós conhecermos-nos, para podermos distinguir aquilo que são os nossos pensamentos daquilo que são os pensamentos dos espíritos que nos vão intuindo. Então, quem são os espíritos que interferem de facto na nossa vida? Muitos são nossos amigos de vidas passadas, que acompanharam o nosso processo reencarnatório e que assumem, de certa forma, algum tipo de tarefa de nos protegerem. E aí não estou a falar do nosso guia espiritual. Esse assumiu de facto essa tarefa e é nosso guia espiritual, está connosco. Mas temos outros amigos que partilhamos noutras existências e que, preocupando-se connosco e vendo que mergulhamos na carne, de certa forma, assumem também algum tipo de proteção, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, e esses amigos influenciam de facto a nossa vida. Depois temos outros. Temos aqueles que são os nossos inimigos. Porque todos nós temos espíritos do outro lado, né, que magoamos, que prejudicamos, sem dúvida. Muitos acham-se até prejudicados, se calhar nem os prejudicamos, mas tem que haver sempre um reajuste. E eles aproximam-se de nós. Temos espíritos invejosos. Se eu for invejoso, esses espíritos que nos rodeiam vão sintonizar com a minha inveja, com a minha maledicência ou com a minha bondade. Sendo nós seres ainda imperfeitos, por isso estamos aqui no planeta Terra, por isso sofremos expiações e provas, é-lhes de certa forma fácil encontrarem em nós algo para se ligarem e nos perturbarem. Porque nós somos seres que vamos aprendendo, mas umas vezes vamos subindo o nosso grau de confiança, mas depois descemos e vamos sintonizando com esses amigos. Muitas vezes são apenas espíritos perturbadores, tal como acontece no meio de nós. Quantas vezes nós queremos ajudar uma pessoa amiga, e se calhar a pessoa amiga nem precisa de ajuda, mas nós tentamos ajudá-la. E sem querer estamos a perturbar essa pessoa, não é? Então, acontece que muitos espíritos perturbados, porque muitos não sabem que desencarnaram, que morreram, deixaram o corpo físico, porque procuram outras coisas, sentem afinidade connosco e nós acabamos por sentir ligeira perturbação. Não que eles sejam maus, são apenas seres que precisam também de alguma orientação. Isto porque andamos rodeados de espíritos. Mas há quem não acredite, há quem sinta os espíritos, estes que eu estive a falar, mas que negue esse facto. Não acredita. Ou foi um processo de alucinação, aconteceu. Pronto, mas isso tem a ver com o nosso esforço, com o nosso estudo. Todos nós, e essa é a lei do progresso, é uma lei que nos manda, que nos incute ao avanço, vamos sempre avançando, de acordo com a nossa vontade. O que hoje negamos e não acreditamos, amanhã virá o seu tempo, sem dúvida. Outrora fomos assim, e hoje já nos propusemos nesta vida, e tivemos essa permissão, de vir já estudar um pouco destes fenómenos espirituais. Mas também há espíritos bons, de facto, que nos envolvem, não é? Não são só os espíritos perturbadores. Aqui é muito importante o nosso estado, como é que nós somos. Somos pessoas idóneas, fidedignas, sérias, honestas. Podemos captar, através da sintonia, os bons espíritos,
E de facto podemos. E quando temos aquelas situações em que sentimos presenças mais desagradáveis, o que é que nós devemos fazer? Devemos elevar o nosso pensamento ao nosso guia, que aparece no momento. Sem que o vejamos, muitas vezes podemos vê-lo, senti-lo, mas a melhor forma é sintonizar logo com o nosso guia. E então vêm outros protetores também, se tivermos mérito, não é? Porque os espíritos, como estava numa pergunta inicial, rodeiam-nos, veem aquilo que fazemos, mas só lhes capta a atenção daquilo que realmente lhes interessa. E muitas vezes nós estamos a orar pelos nossos guias, pelos nossos protetores, mas não queremos que eles venham. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso estar agora a pedir muito ao meu guia espiritual, àqueles amigos do lado de lá que me protegem, ajuda. Mas quando eles chegarem, eu já posso estar sintonizado com outro problema qualquer. E eles aparecem ao nosso lado e nós já estamos a ouvir televisão, já estamos em alguma maledicência e perdemos esse momento, não é? Então é preciso que, para atrair também os bons espíritos, nós o mereçamos. E agora é importante, quem é o médium? Porque de facto a mediunidade pressupõe o médium que está que é o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Quem é o médium? Como eu disse no início, a mediunidade durante séculos e séculos foi incompreendida. Ainda hoje, para aqueles que não se interessam por estes fenómenos, pelo estudo, acham que o médium é, desculpem-me a expressão, um maluquinho, não é? Até que inventa coisas. Muitas vezes até pode ser inventar. Mas aqui falamos do médium que tem, de facto, essa faculdade. O médium é uma pessoa perfeitamente normal. Não tem que andar aos arrotos, desculpem-me a expressão, não tem que andar a rasgar a roupa, não tem que andar a fazer circunstância na rua em função disso, ou em casa. Tem que ser uma pessoa controlada, porque pode educar, pode e deve, quem é médium, deve educar a sua mediunidade. Não é? E quem é o melhor médium? Ou como é que podemos chegar a um bom médium? Quem é um bom médium? Poderíamos dizer que é aquele que tem a mediunidade intensa. De facto poderá ser, mas se for uma pessoa desequilibrada, vai ter essa mediunidade ao serviço de quem? Dos amigos espirituais perturbadores. Então, um bom médium é aquele que consegue captar a atenção dos amigos espirituais bons, sintonizar com eles e que se permita receber informações fidedignas, porque os espíritos querem tanto comunicar-se connosco como nós queremos receber comunicações deles. Os nossos familiares, os nossos amigos, outros amigos até de outras existências que não conhecemos agora, querem muito dizer-nos algo. E nós achamos que só nós é que queremos receber notícias de lá de lá. Só que é preciso que o médium seja fidedigno. E Emmanuel diz que muitas vezes não conseguem arranjar médiums para fazer passar essa mensagem. Vejam bem. Então, o melhor médium é aquele que, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pelo seu caráter, pela sua bondade, consegue ser o mais isento possível, o mais fidedigno possível, para que uma boa mensagem passe. Porque se o médium tiver abusos de comportamento, se for leviano, se enganar,
muitas vezes pode cair em processos graves de obsessão. Uma obsessão é quando um espírito, a obsessão pode ocorrer entre pessoas, mas esta obsessão que falo será entre um espírito e o médium, se for um médium fascinado. Se eu trabalhar sozinho, porque tenho essa faculdade, e muitas vezes posso nem sequer perceber como é que a tenho, porque não a conheço, mas sei que tenho, então eu vou até fazer um pouco de comércio, não é? Porque vou ganhar a vida com a mediunidade. Então, muitas vezes, amigos, isto pode cair em processos de obsessão gravíssimos. No entanto, se formos médiuns dignos e equilibrados, vamos captar a atenção dos espíritos benevolentes e aí as comunicações vão ser sérias. Sem dúvida. Não é? Então é importante nós estarmos atentos aos sintomas. Que tipo de sintomas temos? E é por esses sintomas que nós percebemos se o espírito é um espírito perturbador ou um espírito sério. Não é pela sua linguagem, embora pela linguagem também se consegue perceber que tipo de espírito. Mas nós gostamos de ludibriar, não é? Então, não só pela linguagem. Que sensações é que eu estou a sentir quando estou a passar uma mensagem? Pode ser uma mensagem lindíssima, de apelo à paz, mas eu fico com uma tremenda dor de cabeça, enjoado. Será que foi de um bom espírito? O bom espírito nunca deixa essas sensações. E por que se comunicam os espíritos? Não é? Primeiro, para nos virem dizer que afinal a vida continua. Isso é um dos grandes objetivos. Que a vida continua. Há muitos de nós ainda que ainda não acreditamos que a vida continua. Embora, geralmente, todos os espiritualistas, de certa forma, achem que sim, há uma continuidade, mas não se sabe bem como. E servem também para que estas comunicações, precisamente, possamos receber algum consolo daqueles que se foram e que tanto ansiamos. E servem para a nossa instrução. Estas manifestações não se devem provocar, não se devem provocar estas manifestações, porque não sabemos se o espírito pode aparecer, se tem permissão para aparecer, não é? Deve-se criar condições para que os espíritos então apareçam, que são coisas diferentes. Por exemplo, no centro espírita, nas reuniões privadas em que existe o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, o que nós fazemos é passamos aqueles pedidos de ajuda que as pessoas vão primeiro ao atendimento, não é? E antecipadamente, para que os espíritos também possam recolher essa informação e possam ir recolher os espíritos, porque sabem que na semana seguinte ou na outra será tratada esse caso, possam trazer os amigos que andam a perturbar. Mas são eles que os trazem, não somos nós que evocamos. Allan Kardec fez a evocação de alguns espíritos, mas foi para fins de instrução. E podemos ler alguns testemunhos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, em que ele evocou precisamente para saber como era a chegada de alguns espíritos ao mundo espiritual. Desses espíritos bons, espíritos endividados, espíritos, enquanto na Terra, maledicentes, não é? Espíritos que simplesmente não acreditavam em Deus enquanto na Terra, e assim ele evocou, juntamente com uma equipa espiritual, a orientar toda essa reunião, evocou precisamente para fins de instrução saber como foi a chegada desses amigos lá de lá. Mas nós não devemos evocar os espíritos. Devemos sim criar condições. Porque as comunicações só acontecem de lá para cá. Nenhum médium pode garantir uma comunicação neste momento. Não pode.
pode ter essa característica, essa mediunidade. Mas se não houver espírito nenhum para se comunicar, como é que podemos fazer isso? Né? Então é preciso haver uma sintonia. Como é que se dá essa comunicação? É preciso que o espírito... Isto não é um processo fácil. É preciso que, como disse, o espírito tem que ter permissão para o fazer, para se comunicar connosco. Tem que querer. Não é? Porque ele pode também estar em outras atividades. No mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, o mundo terreno é apenas uma cópia, dizem eles, infiel ao mundo espiritual, também tem as suas atividades. É preciso que a pessoa que pede a ajuda mereça, moralmente, espiritualmente, que o espírito se comunique. É preciso que o médium esteja em condições. Porque eu, se for desonesto, se for uma pessoa desonesta, uma pessoa que na minha vida, que no meu dia-a-dia normal, anda a berrar com todos, anda a implicar com tudo, se tem pensamentos duvidosos, eu não vou ter condições de receber, de criar sintonias para determinado espírito. Não é? E muitas vezes o espírito abeira-se do médium, mas o médium não está capacitado para isso. Então há um grande conjunto de situações que permitem a comunicação dos espíritos. Quais os perigos da mediunidade? Que é aquilo que nos foram incutindo, como eu disse, ao longo de muito tempo. De facto, temos que aprender uma coisa: a mediunidade é neutra, é uma ferramenta, é um sentido. Nós conhecemos os sentidos físicos e podemos dizer que olhar é mau, olhar não é mau. Não é? Porque nós vimos qualquer coisa que nos desagradou, vamos dizer que é mau? Não, então temos que aprender a olhar, temos que aprender a ouvir. Ouvir não é mau, não é? Temos que ir filtrando essas situações, temos que nos educar. Esses são os sentidos físicos. A mediunidade é um sentido extrafísico, que se manifesta no nosso corpo orgânico, mas que não estamos tão habituados por falta de informação dos nossos pais, falta de educação do nosso passado, não é? Então é uma faculdade neutra. Pode haver perigos de mediunidade, sem dúvida, para aqueles médiuns que estão a iniciar, que não vão ao centro espírita, que não se instruem, para aqueles que são completamente ignorantes em termos do conhecimento, vivem fascinados. Isso há perigos de mediunidade. E muitas vezes, podemos ler na obra o livro dos médiuns, pode haver até, caso os espíritos entendam, uma perda momentânea, uma suspensão momentânea, ou uma perda até dessa faculdade. Porque muitas vezes o que é que fazemos? Fazemos como este jovem, não é? Prometemos tudo e mais alguma coisa. Há uns tempos, num programa de rádio, de humor, até consultaram um médium porque tinha um vírus no computador, não é? Então não é que o médium cobrava dinheiro para tirar o vírus do computador, não é? Então é preciso termos atenção, não é? E aqui sim existe perigos da mediunidade, porque é uma ferramenta que temos e que devemos usar para o bem, mas se a usarmos indevidamente, acarreta de facto perigos. E que tipo de espíritos se comunicam? Aqueles espíritos que largaram um corpo de carne e não sabem, andam à nossa beira, andam à procura de alguém, de repente vêm-nos e percebem que temos aquela faculdade. Comunicam-se connosco os espíritos que estão afins com o nosso pensamento. E, como vemos aqui na imagem Allan Kardec, primeiramente os espíritos comunicavam-se para se divertir com as mesas girantes, provocar aqueles fenómenos. Foi preciso provocar fenómenos. Reparem,
para agitar a população, para chamar a população, para depois então podermos começar a tratar com os espíritos sérios. Mas primeiro foi preciso brincar. É assim que acontece ainda connosco. Na altura foi assim. A comunicação no início foi depois ainda por pancadas, muito demorosa, com letras do abecedário, até que se chegou à conclusão que afinal se podiam comunicar com os espíritos falando. Não é? E a mediunidade, de facto, amigos, deve ser usada ao serviço do bem. Quantos de nós vimos ao centro espírita à procura de... Entramos aqui nesta casa com o desejo de receber notícias dos nossos familiares, dos nossos amigos. Quantos de nós entramos aqui com esse objetivo? Não é só por esse objetivo que nós entramos aqui. Muitos entram para conhecer, não é? Para abrir portas, porque de facto, se calhar acham que precisam de saber mais sobre a espiritualidade, mas muitos vêm em busca deste consolo. Aqui está retratado um médium que recebe ali com a presença dos amigos espirituais, provavelmente estará a receber cartas para familiares. Quanto consolo isto não nos traz? Outrora pensávamos que a pessoa morria, nunca mais a víamos, e de repente começamos a perceber que afinal a pessoa, não só nos vamos reencontrar com ela um dia, não sabemos quando, como podemos estar, se for permitido por Deus, pela espiritualidade maior, que essa pessoa até, caso tenha condições para isso, nos possa também intuir e ajudar. Hoje a mediunidade está muito bem explicada, graças aos estudos de Allan Kardec, que foi um homem metódico e que analisou tudo muito bem. Sabemos que é inerente ao espírito, mas é uma faculdade orgânica que se manifesta no nosso organismo. E o desenvolvimento desta mediunidade não depende da nossa moral, porque vemos pessoas com baixa moral que são médiuns, mas depende do nosso esforço, da forma como a usamos. Hoje, podemos, através dos estudos que ele fez, podemos perceber que a mediunidade varia ao infinito. E que o mesmo tipo de mediunidade que possamos ter, por exemplo, de efeitos físicos, é diferente de pessoa para pessoa. Esta mediunidade de efeitos físicos será aquela mediunidade em que nós ouvimos certo barulho em casa, quem não ouviu? Passos, batimentos, não é? Entre outros fenómenos propriamente mais físicos, como a movimentação de objetos, etc. A audição. Nós ouvimos os espíritos. Podemos ouvir pela mente ou podemos ouvir uma voz natural, dependendo da nossa faculdade. Antigamente, quem ouvia, quem via, não dizia nada a ninguém, com medo de represálias, não é? Ainda hoje, muitas crianças não dizem aos pais aquilo que estão a ver, porque os próprios pais ainda gozam com elas. Mas só estudando percebemos que de facto existem muitos tipos de mediunidade. Da fala ou psicofonia, como dizemos, podemos falar através dos espíritos. Vidência, sonambulismo, e aqui o médium não está propriamente a dormir, está num estado de transe provocado e que está, digamos que, a servir de intercâmbio de um espírito, não está ali deitado a dormir.
Temos mediunidade de cura, há quem tenha. Quantas vezes um simples abraço nos liberta de algo? E há mediunidade, de facto, de cura. Já tivemos alguns casos aqui, nesta casa, de facto, em que depois as próprias pessoas, e por isso nós sabemos que nos vêm confirmar, que nos pediram ajuda e através do passe depois voltaram a fazer exames e os médicos ficaram espantados porque afinal o problema que tinham desapareceu. Isso tem a ver também com o próprio mérito da pessoa, não é? Sem dúvida. Pela escrita, que será a faculdade mais usada, se lermos o livro dos médiuns, podemos, e seguirmos o que lá está, nós podemos desenvolver a nossa faculdade. E outras, que não vale a pena, seria fastidioso estar aqui a falar nelas. Então, a mediunidade é espontânea, surge em qualquer idade, qualquer posição social, denominação religiosa ou até mesmo nos céticos. Porque é algo orgânico e é inerente ao espírito, não é? Qual é o objetivo? Divulgar a verdade. Tem como objetivo também o reequilíbrio do médium, porque podemos ler o que Kardec diz: grande parte dos médiuns vem em expiação. Nós pensamos que ser médium, nós todos queremos ser médiuns e achamos que os médiuns são seres especiais. São seres, fora aqueles que vêm em medionato, que é numa mediunidade de missão, mas todos nós, regra geral, quando vimos com essa faculdade, é porque falhámos muito no nosso passado. E por isso muitas vezes é doloroso enquanto não a conhecemos, é uma autêntica expiação, uma autêntica provação para nós. E por isso nós ouvimos tantos casos de pessoas que sofrem porque têm mediunidade e não conhecem. E não sabem o que é. E então essa mediunidade vem porquê? Vem para que nos reequilibremos, para que a possamos pôr ao serviço do bem e ajudar o nosso próximo. E para ajudar o nosso próximo é preciso trabalhar na mediunidade? Não, é preciso educá-la, termos essa capacidade controlada e de forma perfeitamente normal, com uma intuição que temos, chegamos perto de uma pessoa e dizemos algo, fazemos algo, e então serve para reequilibrar quer o médium, quer para ajudar a pessoa a quem servimos. Portanto, é um instrumento de crescimento espiritual e moral. Existem vários tipos de comunicações. A primeira são as grosseiras, porque nós não devemos aceitar as comunicações cegamente, não é? Porque agora está aqui o médium a receber uma mensagem que vamos acreditar na mensagem. Faz sentido a mensagem? Não é? Qual é o corpo da mensagem? É útil? Qual foi a sensação que o médium teve ao receber a mensagem? Não é? Então, as grosseiras, se lermos nas obras de Allan Kardec, dizem-nos que são aquelas que chocam a moral. Os espíritos estão pouco interessados, usam palavrões. Geralmente acontece naquelas reuniões que fazemos e que tanto ouvimos falar nas escolas, não é? Jogos do copo, etc. Não é? Acontece muito isso. Existem as frívolas, que são pelos espíritos frívolos, levianos, brincalhões, não se importam com a verdade. Tudo aquilo que nós perguntarmos, eles respondem. Por isso não os devemos evocar, não é? Depois existem as reuniões sérias, em que aqui já temos alguma proteção espiritual. E isto acontece nos centros espíritas, vemos aqui através desta imagem. Portanto, vemos aqui o benfeitor, não é? O espírito que está, digamos que, a orientar a reunião. Vemos aqui a médium. Vemos aqui o espírito a manifestar-se perante a médium.
e aqui, digamos que aquele que está a orientar o espírito e a falar com ele. E depois temos outros que estão a vibrar. Estas são reuniões sérias, em que de facto tudo isto é natural e ocorre de forma completamente natural. Tudo controlado, porque o ambiente está controlado não só pela própria segurança dos médiuns ou da equipa que integra esse grupo, passa a redundância, como pela proteção dos amigos espirituais. E depois temos as comunicações instrutivas que, de facto, se vermos, Allan Kardec utilizou muito este tipo de comunicações. É importante neste processo todo, e eu estou quase a acabar, termos a educação mediúnica. Porque ter só a faculdade, como já vimos, pode nos levar para muitos caminhos. Nos centros espíritas, e nós no nosso centro espírita costumamos ter um estudo de educação da mediunidade, só que este estudo, esta educação, exige tempo, paciência, perseverança, não desistirmos. Não é? O estudo, que é aquilo que falha em muitos de nós, não estudamos e estarmos de facto interessados em educar a nossa mediunidade. A mediunidade é instrumento para autoiluminação, somos os primeiros beneficiados. Promover o progresso da humanidade, porque de facto muitas são as informações que vêm do mundo espiritual que nos levam também a este progresso. Desenvolver valores nobres, ler as suas mensagens, o que eles nos dizem, o que eles nos incentivam, pela sua experiência, pelo seu estatuto, vem nos dizer para termos calma, para tudo passa, sintonizarmos com eles, termos paciência, e vem consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas em ambos planos da vida, do lado de cá e do lado de lá, reparando erros do passado. E é assim que nós nos acertamos uns com os outros, porque aquele que é nosso obsessor, hoje, de certa forma, acha-se credor perante nós. E a mediunidade permite que, com tudo isto que eu tenho estado a falar, com estas reuniões, reparar, até que o espírito perceba que, afinal, não há nada melhor do que paz, perdoar e ter nova oportunidade. O espírito pode estar agora no mundo espiritual, mas volta a reencarnar, não é? E se ele não se melhorar, vai sofrer depois, pode sofrer depois no estado de carne também aquilo que está a fazer. Então é muito importante esclarecer o espírito. E este é o último slide. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Não é? Porque nós não podemos dizer, eu tenho mediunidade e tenho espíritos maus comigo, não é? Qual é o meio mais prático? E é simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta é a chave de tudo, nós conhecermos-nos. Acreditarmos em nós e confiarmos, e se fizermos isso, com certeza vamos nos educando e vamos captando cada vez mais espíritos nobres. Esta foi a bibliografia que eu me servi para elaborar esta palestra. 2 livros das obras básicas de Allan Kardec, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, e também me servi um pouco do livro Conduta Espírita, ditado pelo Espírito André Luís, através de Valdo Vieira.